livro de Isaías, no capítulo 38, a partir do verso 5. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio ou nas escadarias de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já tinha declinado. Ezequias foi um rei considerado reto aos olhos do Senhor. Um grande livramento o Senhor tinha-o dado, assim como a todo o povo de Jerusalém. Pelas mãos do Senhor e seu anjo, o exército inimigo de Judá e Jerusalém naquele momento, a Assíria, foi derrotado e o povo de Deus pôde experimentar alguns momentos de paz em meio a dias tão difíceis. Mas agora, já no final da vida do rei Ezequias, ele teria de enfrentar um outro grande problema. Como acabamos de ler, o rei Ezequias ficou doente e o Senhor, através do profeta Isaías, fala que ele, o rei, deveria colocar a sua casa em ordem, porque iria morrer, indicando um possível esfriamento deste rei, que antes era tão fervoroso na sua fé e dedicação às coisas do Senhor. Mas Ezequias, mais uma vez, se humilha perante Deus, o Criador dos céus e da terra, que reverte as palavras que tinham sido dadas a Isaías. E agora declara a este rei um grande sinal que iria acontecer ao mesmo tempo que Ezequias seria curado de sua doença. Qual o significado de tamanho milagre que faria com que a sombra se movesse no relógio ou nas escadarias que levavam ao templo de Jerusalém? Qual o significado de tão grande milagre na vida do rei Ezequias? Qual a relação do rei Ezequias e daqueles tempos com o reinado messiânico de Cristo, tanto sua primeira como a sua segunda vinda? Estes são alguns dos pontos que serão discutidos aqui. A doença e cura de Ezequias, por incrível que alguns possam achar, nos traz lembranças do livramento dado pelo Senhor ao povo de Jerusalém e parte de Judá, quando da invasão do exército da Síria. Se não vejamos. No número 1, em ambos os casos, vemos a oração fervorosa do rei Ezequias. De um lado, Judá e Jerusalém estão em apuros e nesta outra situação, o rei Ezequias está doente. Número 2, o profeta Isaías traz palavras de Deus para o rei Ezequias em ambos os casos. No número 3, nos dois eventos, Isaías traz palavras do Senhor, falando que a cidade de Jerusalém vai receber livramento. Inclusive, vale ressaltar que no momento em que o rei Ezequias está doente, Isaías fala profeticamente também que Jerusalém vai estar a salvo do exército inimigo da Síria. O que é interessante, pois o tópico do momento ali era a doença do rei, mas parece ficar claro a ligação entre a invasão do inimigo à Síria e a doença do rei. Como poderíamos dizer, o povo de Deus, Jerusalém, Judá e Israel estavam todos doentes, necessitando de cura e livramento. Pelo menos esta era a situação nos tempos anteriores ao rei Ezequias, antes de suas tão grandiosas reformas. No número 4, ao final, o sinal prometido pelo Senhor acontece. Para Jerusalém, o exército da Síria é atingido e o inimigo é derrotado pelo anjo do Senhor, que vem e os ataca. O povo de Deus não precisou fazer nada, até porque não tinham capacidade para isto. Já com o rei Ezequias, um sinal também. A sombra do sol no relógio ou nas escadas que iam ao templo retornaria 10 graus, e ao rei Ezequias seria adicionado mais 15 anos de vida. Interessante, pois, se Isaías no capítulo 37 vai falar de um remanescente que escaparia da casa de Judá e que a eles seriam dado ou literalmente adicionados raízes para baixo e gerando com isso frutos para cima, no caso de Ezequias, vemos não um remanescente, mas a ele sendo dado ou literalmente adicionados 15 anos à sua vida. A linguagem no hebraico das duas frases tem várias similaridades, mas que não vou aprofundar aqui. Mas parece haver uma ligação dos remanescentes de Judá, do qual Isaías fala no capítulo 37, com os 15 anos remanescentes dados ao rei Ezequias, que são de extrema importância, pois ele, o rei, não tinha filhos para suceder seu reinado, o que aconteceria apenas durante estes 15 anos dados a ele,
quando Manassés, seu filho, nasce e inicia seu reinado com apenas 12 anos de idade, após a morte de seu pai Ezequias. Ficando fácil, então, pela própria matemática, concluir que o filho Manassés nasce durante aqueles 15 anos dado a Ezequias. Este filho Manassés foi um rei terrível, mas sucessor do trono e que ao final de sua vida iria conhecer pela dor os caminhos do Senhor e se converter. E esta linhagem real, como sabemos, é de grande importância, pois se relaciona à vida do Messias, Jesus, prefigurando também caminhos tortuosos que muitas vezes são vistos em nossas vidas, até que realmente o que é torto possa virar reto e a luz de Cristo finalmente entre em nossas vidas. Os judeus, já de muita data, falam que o reinado do rei Ezequias, em muitos aspectos, se assemelha muito ao reinado messiânico que, segundo eles, está por vir. Com certeza, um reinado virá. Já tem vindo ainda maior do que o que já veio com a primeira vinda de Cristo, já que esperamos a sua segunda vinda. Em um momento bastante difícil, cercado por idolatrias por todos os lados, com uma herança horrível de seu pai, o rei Acás, o seu filho e sucessor, o rei Ezequias, consegue a graça do Senhor para desempenhar muitos feitos magníficos. Diga-se de passagem, no momento em que também o Império Assírio estava nascendo, mas como já foi falado, um outro menino tinha sido prometido pelo Senhor, Emanuel, um livramento e salvação que viria por parte de Deus, e o rei Ezequias foi central no cumprimento, nem que reconheçamos que foi apenas parcial desta profecia, que se cumpre ainda mais fortemente em Cristo na sua primeira e segunda vinda. O que se espera de um reinado messiânico? Vamos relembrar alguns dos feitos do rei Ezequias e responder esta pergunta. Número 1. A restauração do templo e a adoração, a limpeza de toda a idolatria existente. Número 2. A restauração do sacerdócio que estava abandonado. Levitas e sacerdotes são santificados e retornam às suas funções. Os sacrifícios ao Senhor são restaurados. Número 3. A chama cresce e se acende, se expandindo para todo o povo de Judá e de Jerusalém. Número 4. A expansão chega ao ponto de alcançar todas as 12 tribos de Israel, ou melhor, os remanescentes destas, pois muitos já tinham sido levados cativos pelo inimigo para longe do território de Israel. O que faltaria para que este reinado do rei Ezequias fosse considerado por judeus e também cristãos como um reinado dito messiânico? É óbvio que o próprio rei Ezequias jamais se identificou como sendo o Messias, mas para o seu reinado ser considerado um reinado messiânico, a expansão deste teria que atingir outras nações e não ficar apenas no território de Israel, território por sinal que estava sendo reduzido, pois os inimigos estavam vindo e conquistando cidades de Judá, sem falar no norte de Israel que já tinha ido quase na sua totalidade cativo e longe de sua terra. Este reinado messiânico claramente não aconteceu nos tempos do rei Ezequias, mas poderia ter acontecido? Os judeus acreditam que faltou muito pouco para isto acontecer naqueles tempos, mas Ezequias falha ao final de sua vida, e todos nós sabemos que apenas Jesus seria o que poderia iniciar de verdade este reinado com a sua vinda. Após as citadas reformas do rei Ezequias, vemos que ele ficou doente, como já foi falado. A sua cura milagrosa acontece com o sinal dado pelo Senhor pela boca do profeta Isaías, onde a sombra do relógio ou da escadaria que levava ao templo retornaria 10 graus. Esta palavra relógio é tida por muitos como uma tradução equivocada, onde a correta palavra seria escadas ou escadarias ou degraus. De qualquer forma, a ideia desta palavra no hebraico é de algo que ascende, uma ascensão, que cai muito bem com a ideia de escadas que levavam ao templo. Desta forma, os judeus até hoje entendem, e esta é uma linda ideia, pois ascensão ao templo nos fala de subir à presença do Senhor. Esta palavra mealá no hebraico, que é mencionada como relógio ou escadarias no livro de Isaías, é encontrada também no início de 15 salmos, os salmos 120 até o salmo 134. Vejam uma sequência de 15 salmos que se iniciam com esta palavra, e além destes, em outras ocasiões em que vou mencionar rapidamente aqui. Número 2. No livro de 2 Crônicas, capítulo 9, no verso 4,
Note que a palavra não é exatamente a mesma, mas é uma palavra bem similar, da mesma raiz, onde o contexto fala do caminho ou escadarias que eram uma subida pela qual o rei Salomão chegava à casa do Senhor. Isto, além de outras coisas mencionadas ali, impressionou grandemente a rainha de Sebá. E o contexto em diversos versos, como o verso 5 e também o verso 7, falam como a rainha de Sebá estava impressionada com a sabedoria de Salomão. Vamos guardar estes detalhes. No número 3, agora pulamos para Ezequiel, no capítulo 11, no verso 5. Se nos tempos do início do reinado de Salomão eram como que os céus estivessem descido à terra, o templo foi construído e inaugurado, o mais alto grau, o mais alto estágio de Israel. Agora, muitos anos depois, a decadência, nos tempos do profeta Ezequiel, onde a destruição viria. Note o contexto no livro de Ezequiel, onde o profeta estava elevado em espírito, vendo todas as abominações de Israel. A famosa visão das 4 criaturas e as rodas no capítulo anterior, e também no capítulo 1 de Ezequiel, e que tinha as 4 faces, de querubim, homem, leão e águia. Era como se Ezequiel, por sinal, um da família de sacerdotes, estivesse no alto nos céus, ou vendo por uma outra ótica, no Santo dos Santos, com uma visão de cima em espírito, vendo tudo de ruim e as abominações que aconteciam lá embaixo. Enquanto muitos do povo de Israel, em verdade era mais o povo de Jerusalém e o que restou de Judá naquela época, eles nem sequer percebiam tudo aquilo. O Senhor fala para ele, Ezequiel, profetizar, no capítulo 11, no verso 5. Assim diz o Senhor, ó casa de Israel, porque, quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu as conheço. Note aí a mesma palavra, me'alá, no hebraico, que a concordância bíblica fala que significa ascensão, pensamento. Olha só, pensamento é algo que sobe, que está acima em nossa cabeça, na nossa mente. E mais ainda, se nossos pensamentos, a nossa sabedoria, olha aí a ligação com a história de Salomão, tudo isso estiver em ascensão e subindo aos céus em harmonia de acordo com a vontade do Senhor em sua presença. Esta palavra me'alá, no hebraico, é de grande importância, que não aparece por tantas vezes assim na Bíblia. Está sempre ou quase sempre relacionada ao templo ou tabernáculo, com esta ideia de ascensão, aparecendo por diversas vezes no livro de Ezequiel, especialmente na visão que ele teve do templo, onde a palavra é traduzida como degraus ou escadas. O rei Ezequias então é curado, a sombra do sol nas escadas ou no relógio que indicava um momento sombrio da história, não só do rei Ezequias, mas também do povo de Judá e de Jerusalém. O sol que deveria brilhar sobre o povo de Deus parecia estar declinando, a luz não mais brilhava. Note como tudo isto está perfeitamente dentro do contexto do livro de Isaías, que já se inicia no capítulo 1, falando dos céus e da terra. Mostra a vinda de uma luz, a profecia de Jesus, em meio a um momento conturbado do povo do Senhor. E agora chegamos à história do rei Ezequias, onde esta sombra precisava definitivamente ser removida. Falei um pouco sobre o livro de Isaías no estudo sobre a criação em Gênesis 1, como este livro traz lembranças da criação em Gênesis, dos céus e a terra, fazendo uma linda analogia com o Messias, a luz do mundo e Israel, assim como nós, o povo do Senhor, que devemos ser luz para este mundo em trevas. Ezequias pede que a sombra volte 10 graus, o que seria mais difícil, pois era contrário à natureza, fazendo com que a luz do sol retornasse. Este tão grandioso milagre, aliado à cura milagrosa de Ezequias, se alinha perfeitamente com todo o trabalho feito até aqui em seu reinado, e já mencionado, onde a remoção da idolatria, o retorno do sacerdócio e dos levitas, junto com as ofertas e sacrifícios, a verdadeira adoração de um povo e das 12 tribos que desde os tempos de Davi e Salomão já não mais estavam unidos, e com fervor no coração de servir o Senhor em um espírito verdadeiro. O milagre da luz que voltou ao relógio ou nas escadas que levavam ao templo foi grandioso, assim como o que o Senhor tinha feito com aquele povo através do rei Ezequias. Como que uma luz que não mais brilhava desta forma desde os tempos de Davi retornasse a iluminar e brilhar sobre o povo do Senhor que novamente se unia. Não só Jerusalém volta, nem que por pouco tempo, a lembrar e a ser sombras dos gloriosos dias, mas para o final do reinado de Davi e início do reinado de Salomão, como também, olhando para a frente, o Senhor daria um descanso a Jerusalém e parte de Judá da investida de seus inimigos.
Se ao rei Ezequias 15 anos de vida foram dados, a Jerusalém um pouco mais de vida também o Senhor daria, àquela cidade, se assim podemos dizer, até que esta seria mais na frente conquistada pelos seus inimigos, no caso a Babilônia, em um futuro não muito distante. Alguns acreditam que os salmos de ascensão foram compilados pelo rei Ezequias, sendo ele não necessariamente o autor dos salmos, mas o que teria compilado eles e agrupados, sendo algum destes salmos de autoria de Davi ou Salomão e outros sem autor. Quem sabe até mesmo o Senhor teria inspirado e dado ao rei Ezequias, e é o que alguns acreditam. Interessante, pois, foram 15 anos de vida dados ao rei Ezequias, e ao total temos os 15 salmos de ascensão. Coincidência? Quem sabe? Estes salmos têm várias ligações com aquele momento da vida do povo de Judá e Israel, assim como o rei Ezequias. O templo que estava no coração deste rei, que ao pedir o sinal para Isaías, menciona a sua vontade de viver e poder retornar ao templo, à casa do Senhor. Ezequias, o rei, que orava ao Deus que fez os céus e a terra, mais do que apropriado pelo contexto do livro de Isaías. Isso também vemos nestes salmos de ascensão. Vamos traçar alguns paralelos destes salmos de ascensão com a história e os tempos do rei Ezequias e o profeta Isaías. No número 1, no Salmo 120, vemos a angústia do salmista, o pedido para o livramento de lábios mentirosos e da língua enganadora. A angústia de uma alma que vivia rodeada daqueles que odeiam a paz e buscam a guerra. Exatamente nos tempos de Ezequias, esta angústia que o fez clamar ao Senhor. A língua enganadora do oficial da Síria, Rabsaqué, o inimigo com sua língua enganadora, gritava aos pés do muro para que o rei não confiasse em Deus. Isso é o que os lábios e a língua enganosa fazem. Quando se externaliza a desconfiança, o resultado é a paz que se vai, pois a fé em nossos corações é violentada. É engraçado que o próprio nome Rabsaqué, no hebraico, se assemelha a algo muito enganoso. Embora o seu nome tenha outro significado, mas a raiz da palavra enganar parece estar ali. No número 2, no Salmo 121, vemos como o salmista clamando pela ajuda do Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos guarda de todo mal, a nossa entrada e a nossa saída. E foi com essa oração ao Deus que criou céus e terra que o rei Ezequias orou para receber livramento do exército inimigo da Síria. No número 3, no Salmo 122, Davi fala da alegria que era de estar na casa do Senhor. Ezequias também tinha esta forte ligação com o templo. Ele foi lá para orar ao Senhor e pedir livramento, assim como sua alma desejava estar livre da sua enfermidade mortal para poder retornar à casa do Senhor. Orai pela paz em Jerusalém, diz o Salmo, que não parecia existir em Jerusalém com o ataque inimigo. E assim é nossas vidas quando o Senhor não está no controle. Número 4, no Salmo 123, o salmista clama a Deus, que está nos céus, e pede piedade ao Senhor que os livre da zombaria e do desprezo dos soberbos, assim como fazia o inimigo do povo de Deus nos tempos de Ezequias. Mas a palavra pelo profeta Isaías era que a filha de Sião, por sua vez, era quem iria zombar e desprezar o inimigo que os afrontavam. No número 5, no Salmo 124 de Davi, ele fala de águas que vinham para engolir suas almas, mas, ao final, a alma deles iria escapar, como um pássaro escapando de uma armadilha feita para nos capturar. Interessante que o profeta Isaías, desde o início, falou que a Síria estava vindo como águas de um dilúvio para engolir Israel, já que eles tinham rejeitado as águas tranquilas de Siloé. E a arqueologia mostra nos escritos do rei da Síria daqueles tempos, que era chamado Senaqueribe. Olha só, isto é história. Ele, Senaqueribe, escreveu dizendo que Jerusalém e o rei Ezequias estavam presos como um pássaro em uma gaiola durante o cerco àquela cidade. Ele só não contava que, ajudando o povo de Jerusalém, estava o Deus, aquele que fez os céus e a terra, como termina falando o Salmo 124. No número 6, o Salmo 125 fala do Senhor fazendo o bem àqueles que são justos e os retos de coração. Mesmo com seus defeitos, o rei Ezequias foi considerado um rei reto. Note que esta palavra reto nos lembra o próprio nome Israel, que de uma forma pode ser traduzida como reto com Deus.
No número 7, já no Salmo 126, vemos o tema de livramento de cativeiro, e isto era a esperança e a oração do povo e do rei Ezequias, para que a preciosa semente que estava sendo plantada em lágrimas, mas que em alegria fosse colhida. E esta é exatamente o tema da resposta do Senhor à oração de Ezequias, através da boca do profeta no capítulo 37 de Isaías. E no número 8, finalmente, para finalizar, o restante dos Salmos de Ascensão, do Salmo 127 a 134, onde se fala de temas como o fruto do ventre, como recompensa, onde vimos nos tempos de Ezequias a promessa do filho Emanuel, sombras de Jesus, que viria séculos depois. Mas ali o menino seria um livramento por parte de Deus, que o salvariam de dias de aflição e desprezo. Nestes salmos restantes, vemos também um clamor lá do fundo, das profundezas de uma alma aflita. Irmãos em união no Salmo 133, que nos lembra também a união das 12 tribos nos tempos do rei Ezequias, mesmo que em tempos tão difíceis. O que faltou para que o próprio rei Ezequias não fosse o esperado Messias e o seu reinado não ter sido sombras maiores do reinado messiânico de Cristo. O livramento e a salvação de Judá e Jerusalém foram apenas parciais, mas mesmo assim faltou algo muito importante. O reinado de Ezequias e o conhecimento do Senhor não se espalhou pelo mundo como se espera de um reinado messiânico que Jesus já está e vai ainda mais cumprir. Após a cura milagrosa do rei Ezequias, vemos o relato em Isaías, no capítulo 39, que mensageiros do rei da Babilônia vieram para visitá-lo após a sua cura. No relato em 2 Crônicas, no capítulo 32, verso 31, é interessante que eles vieram para ver o prodígio ou milagre que tinha acontecido. Mas que milagre? Seria a cura de Ezequias ou o milagre da sombra do sol que afastou no relógio ou nas escadas do templo? No mesmo verso em 2 Crônicas, vemos que Deus estava testando Ezequias para saber tudo o que havia no seu coração e ao que parece Ezequias vai falhar exatamente ali. O rei Ezequias mostra a estes mensageiros da Babilônia tudo o que estava em seu palácio, em sua casa, os seus tesouros. O Senhor fala através de Isaías, dizendo que dias viriam em que tudo quanto houver na casa do rei e todos os seus tesouros seriam levados para a Babilônia. Sabemos que esta profecia se cumpre anos depois, já não mais nos dias de Ezequias, e por isso ele mesmo não se preocupou com aquela profecia, pois não iria atingir a sua pessoa, com isso mostrando um coração muito longe dos propósitos que o Senhor tinha para o seu povo. Os judeus de longa data falam algo intrigante. Eles dizem que quando da vinda do Messias, este irá cantar o último cântico que falta ser entoado na Bíblia. Segundo eles, 9 cânticos foram entoados, sendo o cântico do Mar Vermelho um deles, cantado pelo povo de Israel após cruzar aquele mar que o Senhor milagrosamente abriu para o povo. Eles, os judeus, dizem que o rei Ezequias falhou em cantar aquele cântico. Por que seria? Segundo alguns comentaristas, o rei Ezequias falhou exatamente aqui. Quando os mensageiros da Babilônia chegam até a ele, o que se esperaria do rei Ezequias? Babilônia parecia estar de alguma forma se curvando ao sinal ou sinais que aconteceram não só com o rei Ezequias, mas com Judá e Jerusalém. Ezequias, ao invés de apresentar a estes mensageiros da Babilônia o Deus de Israel, ele parece ter caído na armadilha e tentação que foi colocado diante dele, como fala o próprio verso 31 no capítulo 32 de 2 Crônicas. Segundo algumas fontes judaicas, este teria sido o maior problema. O reinado messiânico e as maravilhas do Senhor não atravessariam as fronteiras de Israel, e pelo contrário, a amizade com este povo distante da Babilônia iria trazê-los mais tarde para engolir o que restou de Judá e Jerusalém. Se agruparmos o livro de Isaías em alguns tópicos, veremos que após este evento no capítulo 39, ou seja, iniciando no capítulo 40 de Isaías, ele vai iniciar a falar mais intensamente da obra redentora e o reinado messiânico que nós, cristãos, sabemos que pertencem ao Rei dos Reis Jesus, o maravilhoso conselheiro Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz, como a própria profecia contida no início do livro de Isaías relata. Então, separando o livro de Isaías em alguns tópicos. No número 1, então este livro formidável de Isaías mostra no início o grande declínio do povo de Israel e o início da investida dos reinos da Síria, o Arã, e a Síria sobre este povo. Céus e terra se desfazendo sobre um povo que foi chamado para ser luz para este mundo.
Número 2. Em seguida, o livro de Isaías mostra julgamentos sobre o povo de Deus, sobre as nações vizinhas também, mas também sobre promessas de restauração. No número 3, após isto, nos capítulos 36 a 39, a salvação vindo para Jerusalém através do rei Ezequias, mas ao final, algumas de suas falhas, a sua doença, cura e o grande erro ao mostrar os seus tesouros aos mensageiros da Babilônia. No número 4, e a partir do capítulo 40, vamos ver os altos e baixos do povo de Israel ou Judá. Lindas promessas do reinado messiânico de Cristo, a luz do mundo, promessas de novos céus e nova terra, com uma tremenda salvação vinda por parte do Senhor. A obra redentora de Jesus sendo mostrada em detalhes, um povo que viria de longe para conhecer esta salvação, algo que nós, cristãos, já estamos conhecendo com mais profundidade e que certamente ainda vai alcançar os confins deste mundo. Um cântico novo também já podemos cantar se estivermos em Cristo, como que cantou Maria, a mãe de Jesus, ao saber que ele seria concebido em seu ventre. Jesus, o menino Emanuel. O livro do Apocalipse mostra também um cântico novo, que será e já está sendo cantado pelos fiéis, aqueles que estão buscando ao Senhor e se afastando das coisas deste mundo. Interessante que a Babilônia e a Síria tomariam ambos o povo de Israel e Judá. Babilônia e Assíria se situavam ao norte do território de Israel, próximos e relacionados à origem de onde Abraão veio inicialmente. Lá de longe, saindo de sua parentela de Ur dos Caldeus, e também onde ele, Abraão, iria parar e habitar por um tempo, antes de chegar ao destino final, a terra que o Senhor o tinha prometido. Israel e Judá foram levados cativos, fazendo o caminho inverso de Abraão, sendo isto o símbolo da amizade com as coisas deste mundo. Diferente de Abraão, o amigo ou amado do Senhor, um dos grandes temas do livro de Isaías, pois mostra esta esperança de que, assim como Abraão, nós também possamos sair de terras às vezes bem distantes, refazendo os nossos caminhos em busca deste encontro com a luz, para nos achegarmos a uma tamanha salvação que nos afasta e nos livra dos nossos pecados, alcançando este reino maravilhoso de Jesus.